O deserto não dorme, sussurra. Sussurra histórias de impérios que caíram, de homens que esqueceram sua origem e de nações que se perderam na miragem do seu próprio orgulho. Mas há uma história, gravada nas areias de Moabe, que ainda faz tremer quem para ouvi-la. É a história de um povo à beira do abismo, de um pecado que desencadeou uma tempestade invisível e de um homem cuja lança se tornou a única ponte para a vida. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é apenas um relato antigo, é o eco de uma batalha que ainda é travada no coração de cada ser humano. Esta é a crônica épica de Zinri e Finéias, o ato que deteve a morte. O sol de Moabe descia como uma ferida aberta no horizonte, tinhendo as dunas de um vermelho denso, quase púrpura, que parecia uma advertência silenciosa do céu. Israel, o povo que havia caminhado entre as muralhas de água cristalina do Mar Vermelho, o povo que havia comido o maná no deserto mais hostil, agora acampava nas planícies de Sitim. Estavam tão perto da meta, tão perto da terra prometida, que quase podiam sentir a fragrância dos vinhedos de Canaã. Mas o cansaço de 40 longos anos de peregrinação pesava mais do que as promessas. Sonora. O deserto não esgota apenas os ossos. É o cadinho onde se funde a fé ou se consome irremediavelmente a alma. O acampamento era uma metrópole de linho, milhares de tendas brancas que se estendiam como um mar de pureza. Sonora. No entanto, nos limites dessa segurança divina, algo sinistro estava se infiltrando. Não eram exércitos estrangeiros com espadas de ferro ou carros de guerra, mas sussurros de sedução que cruzavam as fronteiras invisíveis. Sonora. Das colinas de Moabe, as filhas de Ló observavam com olhos carregados de uma astúcia tão antiga quanto o próprio deserto. Não traziam guerra aberta, traziam convites para banquetes. Não traziam ódio manifesto, traziam o perfume inebriante do proibido. Sonora. A tragédia de uma nação raramente explode com um grande estrondo. Quase sempre começa com um pequeno descuido no santuário mais íntimo do coração humano. O ar em Sitim tornou-se pesado, saturado de uma umidade espiritual. Sonora. Já não se percebia apenas o aroma sagrado do incenso do tabernáculo, mas o cheiro denso e adocicado de incensos estranhos, madeiras queimadas em altares dedicados a deuses que não podiam ouvir, mas que exigiam a alma. Sonora. A disciplina que os havia mantido vivos entre os gigantes de Canaã e as serpentes do deserto estava se desmoronando pelo descaso. Os homens de Israel começaram a cruzar a linha do sagrado. Sonora. Atraídos pela novidade de um banquete que não lhes pertencia. O respeito pela santidade foi substituído pela curiosidade do profano. E enquanto os risos dos banquetes moabitas ressoavam na quietude da noite. Sonora. A presença de Deus sobre a arca parecia se distanciar mais e mais. O povo escolhido estava entregando sua coroa de santidade por um punhado de cinzas nas planícies de Moabe. Sonora. O que começou como um encontro casual nas sombras transformou-se em uma apostasia coletiva que abalou os próprios alicerces do acampamento. O povo da Aliança Eterna ajoelhou-se diante de Baal Peor. Sonora. Não foi apenas um deslize da carne, foi uma traição de proporções cósmicas. Sentaram-se para comer nas mesas dos ídolos, participaram de ritos obscuros que celebravam a degradação. Sonora. Naquele preciso instante, Israel deixou de ser a luz das nações para se tornar um espelho do caos que os cercava. A justiça do alto não é uma emoção volúvel, é a resposta automática da vida. Sonora. Onde a rebelião levanta sua mão desafiadora, a morte encontra uma brecha por onde entrar. E a brecha em Sitim abriu-se de par em par, sem aviso prévio. A praga não enviou mensageiros. Não houve trombetas. Sonora.
Houve apenas um silêncio sepulcral, seguido de um choro que dilacerava o ar denso do acampamento. Primeiro caíram os que haviam compartilhado a mesa com Moabe, depois suas famílias, depois seus amigos mais próximos. Sonora. O flagelo espalhava-se com a velocidade de um incêndio florestal no meio de uma tempestade de areia. Homens valientes, guerreiros veteranos que haviam sobrevivido às 10 pragas do Egito, caíam agora sem que uma única arma os tocasse. Sonora. Seus corpos esfriavam sob o sol inclemente, vítimas de uma enfermidade que não tinha cura humana. O acampamento transformou-se em um imenso vale de sombras e desespero. A dor era tão densa que podia ser sentida fisicamente. Sonora. Moisés, o profeta que falava com o Criador face a face, estava com a alma despedaçada. Viu como a ira se acendia e deu a ordem mais difícil: executar os líderes da rebelião. Sonora. Era necessário cortar a gangrena antes que ela consumisse o corpo inteiro da nação. Mas nem mesmo o sangue dos culpables parecia saciar o juízo. 24.000 almas já haviam partido para o abismo. Sonora. E o contador da morte não mostrava sinal algum de piedade. O povo, à beira da extinção total, aglomerou-se à entrada do tabernáculo, gemendo por uma misericórdia que parecia ter selado seus ouvidos. Sonora. No coração pulsante desta agonia coletiva, quando o incenso da oração desesperada se misturava com o odor da morte que impregnava cada canto, ocorreu um evento que desafia toda a compreensão da maldade. Sonora. Enquanto o acampamento inteiro estava mergulhado no choro, enquanto as barbas dos anciãos estavam ensopadas em lágrimas, uma figura emergiu no caminho principal do acampamento. Era Zinri, um príncipe da poderosa casa de Simeão. Sonora. Mas ele não vinha com roupas de luto. Não vinha buscando o perdão divino. Caminhava com a arrogância de um soberano que se sente acima da vida, da morte e do próprio Deus, desafiando abertamente a autoridade de Moisés. Sonora. Zinri não trazia uma oferta de paz nem um coração contrito. Trazia pela mão Cosbi, uma princesa de Midian, cuja presença era um grito de guerra visual contra a modéstia e a santidade de Israel. Sonora. Exibia-a como um troféu da sua própria rebelião, como uma bandeira de independência contra o Deus de seus pais. Passou diante de Moisés, diante dos filhos que estavam cavando túmulos para seus próprios pais. Sonora. Não se importou com a praga que estava devorando os membros da sua própria tribo. Não se importou com o juízo que já estava caindo como fogo. Seu orgulho era uma torre de Babel pessoal construída sobre os cadáveres do seu próprio povo. Sonora levou-a para a sua tenda privada, à vista de todos, selando o seu pacto com a escuridão com um ato de desprezo absoluto e deliberado. O acampamento ficou mergulhado em um paroxismo de terror e assombro mudo. Sonora. Como podia um homem ser tão cego diante da realidade? Como podia alguém zombar da fonte da vida no meio de um imenso cemitério? A indignação fervia nas veias dos israelitas. Sonora. Mas o medo, a confusão e a apatia mantinham todos paralisados no chão. Todos eram testemunhas da abominação, mas ninguém estendia a mão para detê-la. Sonora. Parecia que o fim da história de Israel estava escrito naquele silêncio cobarde e cúmplice. A praga continuaria ceifando vidas, até que não restasse ninguém para contar a história, porque a indiferença se tornara a aliada da morte. Sonora. O vazio de justiça era um abismo que ameaçava engolir a última esperança de redenção. Mas naquela escuridão estática, em meio à paralisia coletiva, um homem sentiu que sua alma era consumida. Sonora. Por um fogo que não pertencia a este mundo. Finéias,
O neto do sumo sacerdote Arão não pôde tolerar mais a afronta ao Deus de seus antepassados. Não consultou seus próprios temores, nem buscou a aprovação dos homens. Sonora não esperou que um conselho de anciãos decidisse o curso legal da ação em uma crise que não admitia demoras. Em seu interior, o zelo ardente e um amor desesperado pelo seu povo moribundo fundiram-se. Sonora entendeu, com uma clareza profética e cortante, que enquanto o pecado caminhasse de cabeça erguida, a morte não soltaria sua foice sobre o acampamento. Sonora. Finéias levantou-se e em seu olhar refletia-se a luz de um juízo que não conhece a hesitação nem a dúvida. Seus dedos fecharam-se sobre uma lança de bronze, uma arma de guerra que se tornou um instrumento sagrado. Sonora não caminhou como um homem impulsionado pela vingança pessoal, mas como um libertador que sabe que o custo da verdadeira paz, às vezes, é escrito com uma decisão radical e dolorosa. Sonora. Seus passos ressoavam com um peso eterno na terra endurecida de Moabe, um som de justiça que cortava o ar viciado pela praga. Avançou direto para a tenda de Zinri, o lugar onde a rebelião se acreditava segura. Sonora, sem pronunciar uma única palavra, sem qualquer aviso, entrou no recinto. O ambiente dentro da tenda estava carregado com a soberba do príncipe e da princesa estrangeira. Finéias não hesitou. Sonora levantou a lança, concentrando toda a força da sua história, da sua linhagem e da sua fé em um único movimento descendente. Em um instante que pareceu congelar o próprio tempo, Sonora atravessou Zinri e Cosbi, unindo seus destinos finais na consequência direta do seu próprio ato de rebelião. Foi uma explosão de violência sagrada, uma cirurgia de emergência desesperada. Sonora, para um corpo nacional que estava sangrando até a morte. E naquele exato segundo, o milagre ocorreu. A Bíblia registra que a praga parou. Sonora. Como se uma mão invisível tivesse fechado uma torneira de morte, o flagelo cessou imediatamente. A vida finalmente voltava a ganhar terreno no acampamento de Israel. Sonora. O silêncio que se seguiu à lança de Finéias não foi o silêncio gélido do túmulo, mas o silêncio reparador de uma manhã após a tempestade mais destrutiva. Finéias saiu da tenda. Sonora. E o ar de Moabe, que antes cheirava a doença e morte, tornou-se repentinamente fresco e puro. O sol pareceu brilhar com uma luz de perdão que não era vista há dias. Sonora. O povo de Israel compreendeu naquele momento que haviam sido resgatados das garras do abismo pela valentia de um só homem. Não foi um exército que os salvou. Sonora. Mas um coração que se recusou terminantemente a ser neutro diante da escuridão que buscava devorá-los por completo. A voz de Deus ressoou da coluna de nuvem sobre o tabernáculo. Sonora. E suas palavras tornaram-se um monumento eterno para todas as gerações futuras. Finéias, filho de Eleazar, desviou a minha ira dos filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo entre eles. Sonora. Não houve uma única palavra de reprovação pelo seu ato extremo. Houve uma coroa de honra espiritual. Foi-lhe concedida a aliança de paz e o direito a um sacerdócio perpétuo. Sonora. Porque na hora de crise absoluta, ele não buscou ser popular, buscou ser fiel. Não buscou o conforto do silêncio cúmplice, mas a responsabilidade da verdade que tem o poder de salvar. Sonora. Esta história, vibrante de drama, sangue e poder redentor, alcança-nos hoje através dos milênios. Adverte-nos, com voz firme, que a indiferença perante o mal é o caldo de cultura mais fértil. Sonora. Para a tragédia. Ensina-nos que um único indivíduo, inflamado por uma paixão divina e um propósito superior, tem o poder de mudar o rumo de uma nação inteira. Sonora. Finéias foi a lança que fechou a ferida aberta de Israel.
Hoje, o nosso mundo continua a enfrentar as suas próprias pragas, espirituais, morais e existenciais. Sonora. E a pergunta continua a flutuar sobre as nossas próprias planícies de Moabe. Quem terá a coragem de se levantar quando todos os outros estão prostrados? Sonora. Quem se atreverá a ser luz quando a norma imposta é a penumbra? Se este relato épico de justiça e redenção moveu as fibras mais profundas da sua alma, Sonora, se sentiu o peso e a urgência desta história bíblica, pedimos-lhe de coração que se junte à nossa comunidade de buscadores da verdade. Sonora. Por favor, subscrevam o canal, deem um gosto, comentem e partilhem. A vocês não custa nada e a mim ajuda-me imenso. Que a valentia inabalável de Finéias e a paz inefável do Altíssimo, Sonora, guiem cada um dos vossos passos neste deserto da vida, hoje e sempre. Que Deus vos abençoe profundamente no vosso caminhar rumo à terra prometida. Sonora.